Opa, tudo bem, cara? O que você faz na vida? Eu sou investidor cripto. Pô, show de bola. Valeu, cara. Meu Deus do céu, e agora o que eu faço? O problema é que eu confio em mim mesmo. Então eu fiquei falando de Bitcoin 100 mil, vai bater 100 mil dólares para cá, 100 mil dólares para lá, e eu confiei, acreditei nisso, fui lá e fiz isso aí, vocês acabaram de ver. E o Bitcoin, na verdade, está aí mais próximo dos 50 do que dos 100. Então será que eu vou ter que queimar meu carro, vou ter que vender meu carro? Não sei. Mas nesse vídeo eu vou te explicar porque eu estou confiante em relação ao Bitcoin. Aparentemente está ruim, né? Pô, pegou em 74 e caiu para a faixa aí dos 50, 60, mas você está enganado. Todos os dados, todos os gráficos nos apontam que estamos exatamente onde deveríamos estar nesse momento, e é o que eu vou provar para você ao longo desse vídeo. Bora lá? Na tela vocês têm dois gráficos, um em cima do outro. O de cima é o gráfico padrão do Bitcoin, que vocês já estão acostumados, e embaixo vocês têm o gráfico do M2. O que é o M2? É oferta monetária, no caso aqui, global. Ou seja, juntando o dinheiro de todos os países, nós percebemos que nesse momento estamos em alta histórica de oferta monetária global. Muito dinheiro na economia e com uma tendência de alta. Vocês percebem que tivemos esse rompimento aqui da alta histórica anterior, marcado pela linha amarela, né? Ela marcava o topo anterior e agora rompemos. O interessante desse gráfico é o impacto que isso tem no Bitcoin. Notem, nas vezes anteriores que tivemos esse rompimento de alta histórica, o que aconteceu no preço do Bitcoin. Temos aqui, esse primeiro momento, vocês estão vendo no gráfico, 2016, o rompimento acontece nesse ponto aqui. Olhe lá em cima no gráfico do Bitcoin. Exatamente coincide com a disparada, com a bull run mais forte daquele ciclo que levou o Bitcoin ao topo dos 20 mil dólares, né, alta histórica dos 20 mil dólares na época, lá no final de 2017. Passamos para 2020, acontece um rompimento de alta histórica, como vocês estão vendo aqui. O que acontece no gráfico lá em cima do Bitcoin é o que vocês estão vendo aqui. A bull run final que leva o preço até a sua alta histórica nos 65 ou 69 mil dólares, dependendo ali de qual é o topo que você considera para esse ciclo, né? São esses dois topinhos que vocês estão vendo aqui no gráfico. E nesse momento rompemos exatamente essa alta histórica. Como eu acabei de mostrar para vocês, estamos teoricamente há semanas ou há poucos meses da disparada, de uma bull run incrível que levaria o preço do Bitcoin a uma alta histórica lá no ano que vem. Então, está muito próximo de acontecer. E não é somente esse gráfico da oferta monetária global que aponta isso para a gente. Se eu passar aqui para um próximo gráfico, esse gráfico aqui é do famoso analista Plan B, o criador do modelo Stock to Flow, vocês percebem o seguinte, o gráfico ele indica onde está o Bitcoin em relação à média de 200 semanas. Né? A média de 200 semanas é esta linha preta que vocês estão vendo aqui no gráfico, e essas bolinhas coloridas é o preço do Bitcoin, onde a cor indica quanto falta até o próximo halving. Quando a gente passa pelo halving, como acontece aqui recentemente, a bolinha se torna vermelho escuro, né? Ela passa do azul, que considera 0 meses para o próximo halving, ou seja, está acontecendo, e passa para vermelho, onde indica 50 meses para o próximo halving. Então, a gente passou recentemente por um halving, como vocês estão vendo aqui, e o interessante do gráfico é que do fundo do poço, sinalizado sempre por essa cor verdinha que vocês estão vendo aqui, até o ponto atual, em todos os ciclos, o Bitcoin sobe 4 vezes. O fundo do poço desse ciclo passado foi aonde? 15 mil dólares, correto? E agora estamos em 60 mil dólares mais ou menos, ou seja, 4 vezes esse valor. Mesma coisa que aconteceu no ciclo anterior, lá em 2020, e mesma coisa que aconteceu no ciclo anterior, lá em 2016. O preço sempre esteve 4 vezes acima do fundo do poço, nesse momento exato. Estamos exatamente como aconteceu em todos os ciclos. E notem o que acontece exatamente após esse momento, né? Ele sobe 4 vezes, e é a partir desse
nesse ponto que ele tem uma disparada. Olha as bolinhas vermelhas, né, que vão ficando mais claras conforme o ciclo vai avançando, como elas sobem de forma muito mais forte do que subiram até agora. Para subir 4 vezes, a gente foi meio lateralizando, como vocês estão vendo agora, mas para disparar em direção ao topo histórico é muito mais rápido. É uma subida íngreme e aconteceu em todos os ciclos e tende a acontecer também por agora. Por agora, quando, Guilherme? É isso que eu vou te apresentar no próximo gráfico. Esse gráfico mostra para a gente o seguinte: em média, o Bitcoin leva 170 dias em relação ao halving dele para ter uma disparada de preço, né? Um start no ciclo, uma bull run muito forte. Vocês percebem aqui que cada linha representa um dos ciclos, então o ciclo atual é a linha aqui na cor preta, vocês percebem que está no início ainda, né? E nós temos aqui 2020 na cor, acho que é azulzinha clara, que vocês estão vendo aqui, né? Um pouquinho acima do que a gente está hoje, e 2016 na cor verde, inclusive está um pouquinho abaixo do ponto que a gente está nesse momento, e 2012 a cor roxa. Vocês percebem que todos os ciclos aqui, tirando a roxa, que foi o primeiro ciclo, que era muito amador, todos eles tiveram essa fase de lateralização mais ou menos até chegar nesse ponto aqui de 170 dias. Nesse ponto começa de verdade o ciclo de alta, né? Uma bull run muito mais forte do que tivemos até esse momento. 170 dias. Quantos dias nós temos hoje? Nós temos 121 dias, ou seja, faltam aí 50 dias para, na média, termos uma disparada muito forte de preço no Bitcoin. 50 dias a partir de hoje, estamos falando de outubro. Outubro é a data ali esperada, né? Não necessariamente no início de outubro, mas para meados de outubro, para ter uma disparada muito forte no preço do Bitcoin e, obviamente, das outras criptomoedas. Então você tem uma data para você esperar por essa explosão ou para você acumular Bitcoin até lá. Não tem muito tempo, 50 dias. Então aproveite isso para acumular Bitcoin e para conseguir ter esse retorno que você espera lá na frente. Eu me antecipei um pouco com a compra do carro, porque eu já esperava que a gente ia bater $100 mil um pouco mais cedo devido àquela disparada de preço absurda que tivemos antes do esperado, né? Já que bateu alta histórica antes do halving pela primeira vez na história, mas agora o ciclo está voltando ao padrão dele e, portanto, a gente deveria esperar essa alta mais para outubro e não para esse momento que a gente está passando agora, que serve muito bem para a gente acumular Bitcoin. Dando um zoom nesse primeiro período aí de 170 dias do ciclo, vocês percebem que o momento atual é a linha que está marcada em azul aqui, e como os outros ciclos também tiveram exatamente a mesma movimentação, tá? 2012, como vocês podem ver, um pouquinho mais forte do que o padrão, mas todos aqui mais ou menos na mesma direção, né? Estamos aqui no terceiro trimestre já, né? Esse gráfico está um pouco desatualizado, e o normal é que tudo lateralize até ali, não tem muita força. É a partir do quarto trimestre que as coisas ficam realmente interessantes. Então não tem por que a gente esperar algo diferente desse ciclo se o Bitcoin sempre seguiu essa mesma tendência. Passando aqui em frente, outra coisa que me leva a ter esse otimismo em relação ao Bitcoin para o final do ano é a exposição dos 25 top hedge funds do mundo ao Bitcoin. Então, vocês têm aqui exatamente os 25 principais hedge funds do mundo, né? Esses fundos de investimento muito fortes que a gente tem. E vocês percebem que dos 25, 60% deles já têm exposição ao Bitcoin. E mais interessante do que isso, durante o segundo trimestre, um trimestre que foi fraco para a gente, né? Fraco para o Bitcoin, nenhum deles vendeu. Pelo contrário, vários aqui, inclusive, acumularam, aumentaram a sua exposição em Bitcoin. Então, os investidores institucionais, as grandes baleias, elas não estão com medo de correções no Bitcoin no curto prazo. Elas estão aproveitando ou para manter a posição igual ou para aumentar essa exposição. E são eles que controlam o mercado. Quem está vendendo é sardinha. Sardinha não sabe o que faz. Esses caras aqui não entram no jogo para perder. E eles estão acumulando mesmo durante as quedas. E se você quiser acompanhar essas e outras novidades do mercado em tempo real, trocando ideia comigo, com o meu time e com mais de 1000 criptomaníacos por aí, entre para a nossa comunidade do Discord. O link está aqui na descrição. É molezinha, é baratinho e você consegue trocar ideia com a gente, postar memes, postar gráfico, discutir mercado, falar sobre projetos, enfim, te esperamos por lá. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.